5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Ivan Lopes de Oliveira. Ele entrou aqui, no canal do professor Cláudio Neto e pediu esta música. Tá aí, Ivan, a música que você pediu. Aí, minha querida e linda turminha de 8º ano de primeiros socorros. Hoje, neste dia 7 de julho de 2020, nós vamos conhecer os tópicos dos 4 trabalhos que vocês farão como avaliação de terceiro bimestre. Vocês também podem entrar aqui, no canal do professor Cláudio Neto, fazer a inscrição, pedir a música e eu faço aí, eu toco a música, faço uma brincadeira para dar essa animada. Tá legal? Nós estamos nesse momento comemorando 6.600 visualizações. Então, como de fato e sempre, bota exclusivo, meu filho. Não dá trabalho para fazer. Agora sim, meu 8º ano, sabendo que nós não estamos formando médicos ou enfermeiros e nem mesmo super-heróis, na aula de hoje nós vamos conhecer o material que nós vamos solicitar, que eu vou solicitar nesses 4 próximos trabalhos que nós vamos fazer sobre primeiros socorros. Primeiro, eu separei aqui, na verdade eu fiz uma adaptação. Eu fiz uma adaptação em relação aos 10 mandamentos dos socorristas, que eu encontrei do Aeroporto Internacional do Rio, Galeão, Antônio Carlos Jobim. Um abraço para toda a galera do aeroporto. Muito tempo de trabalho, bons serviços prestados aí. Um abraço, galera. Bom, essa adaptação que eu fiz, desses 10 mandamentos, são usados como normas de segurança por todos os socorristas. Então, atenção, hein? São 10. 1. Manter sempre a calma. 2. Pensar sempre na ordem de segurança quando estiver prestando socorro. A ordem seria: primeiro eu, a minha segurança, do socorrista, depois a vítima. Número 3. Ao prestar socorro, deverá ligar ao atendimento pré-hospitalar pelos números 192, que é o pronto-socorro, a SAMU, e 193 para os bombeiros. 4. Antes de agir, verificar se há riscos no local para você. 5. Manter sempre o bom senso, que é nato do socorrista. 6. Manter sempre o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos, que quase sempre atrapalham. 7. Distribuir tarefas, assim os curiosos poderão ajudar sem atrapalhar. 8. Evitar manobras intempestivas, ou seja, com pressa, mas você tem que trabalhar com certa urgência. 9. Em caso de várias vítimas, dê preferência para aquelas que correm maior risco de morte. Não é risco de vida não, né? Após a triagem das mesmas, você precisa observar ali sobre parada cardiorrespiratória, com aquele exágue, né? Que é o sangramento que eu falei na aula anterior. E a número 10, seja socorrista e não herói. O que adianta salvar se não tiver em mente transcrito o 2º mandamento? E o 2º mandamento, nós falamos bem, pensar sempre na ordem de segurança quando você estiver prestando socorro. Primeiro eu, a minha segurança do socorrista, depois a vítima. Legal? Agora vamos para uma parte dos acidentes com múltiplas vítimas, a nossa matéria obrigatória, onde vamos verificar uma parte do trabalho que foi elaborado para os bombeiros do estado. Ela começa assim, no Manual dos Bombeiros. Ela começa mostrando que
os grandes desastres, eles ocorrem geralmente em momentos que são inesperados. E dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, todos os bombeiros, deverão estar preparados para enfrentar as situações, visando dar uma resposta rápida, com o objetivo de salvar o maior número de vítimas e de proteger tanto o patrimônio público quanto o privado. E foi utilizado aqui o conceito da Política Nacional de Defesa Civil, que o conceito dele diz o seguinte: o desastre como o resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Assim, as enchentes, tornados, terremotos, guerras, exposição a agentes químicos e biológicos, a utilização de armas de destruição em massa, graves acidentes com produtos químicos e até mesmo acidentes automobilísticos envolvendo grande número de veículos podem gerar grande quantidade de vítimas, que irão necessitar de atendimento rápido e qualificado. A leitura médica diz que o atendimento pré-hospitalar prestado com qualidade poderá reduzir drasticamente as chances de óbitos nesses pacientes atendidos nos chamados primeiros minutos, que foi logo após o ocorrido, definido como o período de ouro. Os óbitos nas vítimas traumatizadas ocorrem em 3 etapas. A primeira acontece em segundos ou minutos após a lesão, geralmente causada por insuficiência respiratória aguda e cardíaca, devido à falta de volume para a vítima. A segunda etapa ocorre em algumas horas após o trauma e é decorrente de hemorragias e de lesões do sistema nervoso central. E por fim, a terceira ocorre após 24 horas, em decorrência da falência de múltiplos órgãos por infecção. Assim, durante um AMV, exige-se que as guarnições de bombeiros estejam bem qualificadas para o atendimento rápido e de extrema qualidade, e eles têm como objetivo sempre preservar a vida. Em ocorrências em que a demanda de vítimas exceda os recursos disponíveis, os bombeiros, então, deverão estabelecer prioridades no atendimento. Atualmente, no Brasil, em várias partes do mundo, eles utilizam um método chamado START, S-T-A-R-T, que é uma sigla em inglês para Simple Triage and Rapid Treatment, traduzida como triagem simples e tratamento rápido para hierarquizar o atendimento nesse tipo de ocorrência. Para que haja êxito nesse tipo de ocorrência, é importante a realização de treinamentos, a padronização nas ações específicas para esse tipo de emergência e execução de simulados, que, aliados a isso, tem-se a necessidade de aumento de pessoal, aquisição de equipamentos específicos e aumento da política de gerenciamento de crise, para evitar, assim, as interferências externas que prejudicam ainda mais esse problema. Então, eu pesquisei um breve histórico do START e eu descobri que o barão Dominique Jean Lery, ou Lery, que era um médico do exército do Napoleão Bonaparte, ele foi dado o crédito da criação desse primeiro método de triagem. Segundo a história, ele desenvolveu um sistema que realizava essa triagem ainda no campo de batalha, e os soldados que tinham ou não condições de permanecer no fronte eram analisados por ele. Ainda se diz que esses soldados que não podiam retornar ao combate imediatamente eram retirados do local, visando não ocupar os demais que se encontravam em boas condições. Então, separamos alguns tópicos aqui, como por exemplo, área fria. O que seria? Seria uma área de pequeno risco, porém não se deve negligenciar ações básicas de segurança. É nesta área que todas as instalações necessárias para o bom andamento da ocorrência deverão ser montadas, tais como poste de comando, área de concentração de vítimas, de triagem, de transporte, entre outras, que forem julgadas necessárias para o trabalho dessas equipes de resgate. Tem também a área morna, que é uma zona de transição entre a fria e a morna,
E esse local é apropriado para a realização do último briefing antes da entrada na área quente pelos especialistas que irão realizar o resgate das vítimas. E a área quente, seria a terceira área, é um local onde se encontra o maior impacto do sinistro, ou seja, é um local de maior risco e de onde serão desenvolvidas as ações de maior complexidade, onde só podem estar presentes especialistas que irão realizar o chamado resgate imediato. A área de concentração de vítimas é chamada ACV. O ACV é o local onde permanecerão todas as vítimas depois de triadas, aguardando o momento de transporte ao hospital de referência. É imprescindível que as vítimas sejam divididas de acordo com a sua prioridade dentro dessa ACV. Algumas prioridades que eu vi devem ser montadas, por exemplo, na área morna, ela vai ficar essa área de triagem definida como local onde as vítimas serão avaliadas devidamente separadas por ordem de prioridades. As vítimas aqui serão classificadas, marcadas ou etiquetadas por meio de cores que irão identificá-las, como por exemplo, o vermelho como prioridade 1, para indicar que as vítimas em estado grave que necessitam urgentemente de um tratamento avançado, que deverão ser transportadas imediatamente ao hospital de referência mais próximo, como por exemplo uma vítima de um choque, de amputação, uma lesão arterial, uma hemorragia severa, lesão abdominal, pneumotórax, entre outras, dessa mesma gravidade. Tem também a amarela, que é a prioridade 2, para as vítimas que precisam de algum tratamento no local, mas que logo após a transferência de todas as vítimas de prioridade 1, devem ser levadas ao hospital de referência, e como, por exemplo, aí a gente pode citar fraturas simples e ferimentos em partes moles. E o verde, que é a prioridade 3, as vítimas que podem andar e que podem até mesmo ser dispensadas de receber tratamento intra-hospitalar devido à avaliação do médico. Esse médico, claro, vai estar ali no local da ocorrência. Como um exemplo, a gente pode citar vítimas com pequenas escoriações, contusões e pequenos ferimentos. Uma vítima que inicialmente foi classificada como prioridade 3 ou verde poderá evoluir para a prioridade 1. Assim, é extremamente importante a reavaliação constante de todas as vítimas, independentemente da situação apresentada. Tem também a preta, ou a prioridade 4, vítimas em óbito ou com lesões que, obviamente, levarão ao óbito. Outro ponto importante que a gente precisa ressaltar aí é que todos esses integrantes da equipe de triagem, eles sejam médicos, enfermeiros, eles deverão estar de posse de um colete azul para melhor visualização dessa equipe na chamada cena da ocorrência. Para aproveitamento do efetivo no local do fato, cada vítima deve ser triada em no máximo 60 segundos, pois quanto mais rápida e mais objetiva for a triagem, mais pessoas poderão ser salvas. Para essa triagem é utilizado o fluxograma do START. Isso mesmo, o START ele se baseia na avaliação da desangulação espontânea, frequência respiratória, perfusão e avaliação do nível de consciência. Eu recomendo que vocês busquem no YouTube alguns simulados que foram feitos pelo Aeroporto Internacional Galeão Antônio Carlos Jobim. Eu tive o prazer, a felicidade de participar de 4. Tem matérias que foram até, inclusive, para o Fantástico, e ali é estabelecido um treinamento exatamente desse jeito que eu estou falando, e aí vocês vão poder ter uma ideia assim, muito mais profunda, muito mais exata do que eu estou falando para vocês. Tá legal? Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu redor. Eu deixo um beijo no fundo do seu coração, um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.